Boa noite, deputado. Ainda nesse tema da cassação no TSE, o senhor, no dia seguinte a esse julgamento, disse que era vítima de perseguição política e que havia uma vingança do sistema político, dos corruptos contra o senhor. Ocorre que essa decisão foi tomada por unanimidade. Os 7 ministros do TSE votaram pela sua cassação. E, além disso, 3 desses ministros foram nomeados pelo ex-presidente Bolsonaro, a quem o senhor apoiou nas eleições. Então, o senhor acha que esses 7 ministros, inclusive os nomeados por Bolsonaro, estariam unidos num complô para cassar o seu mandato injustamente? Quem analisou essa decisão falou que essa unanimidade foi uma unanimidade artificial. Você tem, por exemplo, o artigo do seu colega colunista do Globo do Rio de Janeiro, Merval Pereira, que disse hoje ou ontem que houve uma concatenação de esforços, que o ministro Alexandre de Moraes teria buscado construir uma unanimidade dentro do Tribunal Superior Eleitoral para me cassar. Eles buscaram ativamente construir essa unanimidade. E essa unanimidade tanto artificial que está todo mundo criticando, inclusive o editorial do seu próprio jornal, o Globo, criticou, o editorial da Folha de São Paulo criticou, o editorial do Estadão criticou, o editorial da Gazeta do Povo criticou e vários juristas de renome estão criticando essa decisão como equivocada, como absurda, como fora da lei. E, de novo, nós precisamos entender como funciona Brasília. Um ministro chega ao Tribunal Superior não só porque ele é indicado por um presidente, mas porque ele é apoiado por uma série de grandes partidos políticos e figurões da nossa República. E quando você vai ver o que a gente fez na Lava Jato, a gente não acusou um presidente da República, Lula, por corrupção. A gente acusou vários. A Lava Jato atingiu pessoas em 12 países diferentes, 14 presidentes e ex-presidentes da República. Só uma empreiteira implicou 415 políticos em 26 diferentes partidos. Os grandes dirigentes partidários, os grandes líderes políticos, pessoas que ocupam funções de importância na presidência de partidos, na presidência de poderes hoje, foram investigadas, acusadas, processadas no âmbito da Operação Lava Jato. Essas pessoas querem vingança. O sistema quer vingança. O sistema no Brasil, ele não se contentou com impunidade. Você teve um imenso caso de corrupção, atores que investigaram e aplicaram a lei. E o que esse sistema fez? O seguinte: os atores da lei, os donos da lei no Brasil, porque no Brasil a gente tem donos da lei, donos do poder, como dizia Faoro já no século passado, a gente tem donos do poder, esses donos falaram: eu não vou permitir que essa lei que está nas minhas mãos seja usada para me punir. E eles reagiram. O que eles fizeram? Eles mudaram a lei. Eles mudaram a lei e mudaram as regras do jogo. Eles mudaram a lei de improbidade administrativa, determinando a queda de ações que cobravam mais de 40 bilhões de reais de partidos políticos. Eles mudaram a lei de abuso de autoridade, intimidando juízes e promotores que atuam contra a corrupção. Eles passaram a filtrar quem entra no Conselho Nacional do Ministério Público, filtrando nomes pró-Lava Jato não entravam. Eles passaram a mudar regras e no Supremo Tribunal Federal passaram a mudar regras novas e aplicadas para o passado. Queria fazer uma observação em relação ao que a Vera disse no começo. Veio o Intercept e casos passaram a ser anulados. Vera, nenhum caso foi anulado por conta do Intercept. 0, nenhum caso. Depois a gente vai conversar provavelmente com o Flávio sobre isso também. Nenhum caso foi anulado por causa do Intercept. Os casos estão sendo anulados, como hoje foi anulado o caso do Eduardo Cunha, porque foram mudadas regras. E não tem como a gente fazer um exercício de adivinhação. Como que eu vou trabalhar numa investigação, num processo, imaginando que no futuro, talvez, o Supremo mude uma regra e aplique para o passado retroativamente? Hoje, o caso Eduardo Cunha foi anulado porque o Supremo Tribunal Federal, em 2019, mudou a regra do jogo, dizendo que crimes de corrupção política têm que ser processados na Justiça Eleitoral e não na Justiça Federal, e está aplicando para trás. Aplicou hoje para anular Eduardo Cunha, mas poderia anular toda a Lava Jato. Imagino a gente vai discutir o Eduardo Cunha depois. Vou pedir só para o senhor encurtar um pouquinho. E ainda em relação ao que o Bernardo perguntou, antes de passar para o Flávio, nessa sua tese do conluio, qual seria o interesse do ministro Cássio Nunes Marques em fazer parte dele? Vera, eu não vou discutir o interesse de cada ministro especificamente. Mas o senhor discutiu de vários outros, dizendo que, inclusive, esse interesse é a nomeação para o Supremo. Então, sim, eu falei do relator que conduziu. Agora, eu não vou analisar um a um. Pode ser que alguém ali tenha decidido por alguma convicção, pode ser, mas está todo mundo dizendo que, tecnicamente, essa decisão não se sustenta. O convicto era o bolsonarista? Eu não estou dizendo também que ele era convicto. O Cássio Nunes Marques é notório que ele teve um apoio do Centrão para ele chegar lá. Centrão, inclusive, com pessoas investigadas e processadas pela Lava Jato. Então, mas eu não estou... em relação ao Benedito, você tem evidências muito robustas para você apontar. O fato dele ser delatado e ele não se declarar suspeito, a proximidade dele com o Lula,
a busca de uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele não me recebeu, mesmo a gente ter pedido várias vezes para ser recebido, para apresentar nosso caso. Você tem uma série de atipicidades, uma série de evidências que, em conjunto, me permitem fazer essa interpretação. Agora, eu não tenho esse conjunto de evidências robusto em relação a cada um. Agora, eu sei como as coisas funcionam. Quem sabe como funcionam as coisas em Brasília, que tem interesses que se movem, sabem o que está acontecendo e o que aconteceu nessa decisão. Claro. E quem fez essa avaliação não fui só eu. São vários jornalistas, vários articulistas, várias pessoas que entendem de política de Brasília, que sabem como as coisas funcionam lá, que estão chegando à mesma conclusão.